Fala pessoal, nessa questão da GV eu tenho um paralelogramo, que é esse FGVE. Os lados desse paralelogramo medem 5 e 8 centímetros e ele fala que eu vou traçar duas mediatrizes. A mediatriz do lado VE, que seria essa reta tracejada M de macaco, e a mediatriz do lado EF, que é essa reta tracejada N de navio. E ele fala que as retas, né, essas mediatrizes, elas se cruzam aqui no ponto C, que é o centro dessa circunferência. E que os segmentos CE e CF são raios dessa circunferência. Então, sabendo que a mediatriz M passa pelo ponto F, qual é a área do triângulo FEC, formado por dois dos vértices do paralelogramo e pelo centro da circunferência? Então, como frequentemente acontece em geometria, tem duas soluções possíveis para esse exercício, né? Pelo menos discutindo ali entre as soluções mais simples de a gente obter. Eu vou resolver a que eu acho mais fácil de enxergar primeiro, porque provavelmente a maior parte dos alunos que tentaram brincar com o exercício um pouquinho vislumbrou essa solução, ou pelo menos pedaços dessa solução, e depois eu vou propor uma solução alternativa que é um pouquinho mais direta, um pouquinho mais rápida, mas que precisa de umas ferramentas que os alunos não costumam utilizar com muita frequência, certo? Ah, Vitor, se você sabe que tem uma solução que é mais direta, que é mais prática, por que você não começa por ela? Porque eu acho que é relevante, né, a gente ajudar o aluno a levar a cabo a visão que ele teve para o exercício, né, o planejamento, a solução que ele conseguiu enxergar, e assim que ele entendeu o que ele errou, talvez o que não deu certo na solução proposta por ele, aí a gente propõe uma atualização, vamos dizer assim, né, uma melhora para esse raciocínio, uma coisa que ele consegue resolver mais fácil e mais rápido, certo? Então, valorizar a solução que o aluno fez é sempre bastante importante também. Então, vamos lá para a nossa primeira solução. Eu vou, primeiro, pedir para você enxergar esta mediatriz. Se isso é a mediatriz do segmento VE, do lado VE do paralelogramo, o que é a mediatriz? A mediatriz, ela é uma reta que passa pelo ponto médio e que cruza o ponto médio, né, cruza o lado formando um ângulo reto. Então, se passa pelo ponto médio, o lado VE mede 8, né, porque esse lado horizontal do paralelogramo é igual a 8. Então, se passa pelo ponto médio, aqui onde ela passa, ela quebra o lado VE em dois pedacinhos que medem 4. Tem 4 para lá, tem 4 para cá. Beleza? Se esses pedaços medem 4, não vou marcar aqui para a esquerda para não ficar muito poluído. E eu sei que o segmento FM é de 5, porque, de novo, os lados opostos do paralelogramo são iguais. Então, eu tenho um triângulo curioso aqui do lado esquerdo, né? Olha para esse triângulo FE, e esse pontinho que é onde a mediatriz cruzou com o lado EV do triângulo, que eu vou chamar de ponto D, pode ser? Olha esse triângulo FED aqui. O lado FE do seu paralelogramo é 5. Como ponto D é ponto médio do segmento VE, eu quebrei o lado 8 em 2 de 4, aí você vai concordar comigo que esse triângulo sendo retângulo, se ele tem hipotenusa 5 e se ele tem cateto 4, aí o que está faltando aqui pra gente é uma medida 3, né? Pode fazer Pitágoras, claro, para descobrir, mas eu acho que a gente consegue já marcar diretamente que essa medida é 3. Beleza? Então, o primeiro passo é você descobrir a altura do paralelogramo, que é 3. A segunda parte é que a gente precisa do raio dessa circunferência. Então, eu vou tentar descobrir quem que é o raio. E como é que eu vou tentar descobrir quem que é o raio? Eu vou pedir para você olhar para esse triângulo CDE. Ele é retângulo, né? Porque os ângulos ali que estão para cima do lado V são retos. Essa hipotenusa é exatamente o raio que eu estou tentando procurar. E veja, eu não sei qual que é a distância do centro até chegar no paralelogramo. Então, esse segmento CD eu vou chamar de X. Esse ladinho CD aqui eu vou chamar de X. Eu vou até copiar esse triângulo para fora, porque ele está bem apertadinho ali na figura, né? Então, eu tenho o triângulo E, D e C. Esse segmento CD é o segmento que eu chamei de X. O D é 4, porque ele é metade da base do paralelogramo.
E veja, essa distância que vai do ponto C até o ponto F é um raio. E isso comporta dois pequenos segmentos. O pedaço do C até o D, que é o x, e o pedaço do D para cima, que é 3. Isso significa que o raio mede x mais 3, que vai ser a medida que eu vou dar para esse segmento C. E eu vou, então, fazer o teorema de Pitágoras neste triângulo. Nós temos que x ao quadrado mais... Fazer a hipotenusa primeiro, né? Hipotenusa ao quadrado, que é o x mais 3 ao quadrado, vai ser igual ao cateto x ao quadrado mais o outro cateto 4 ao quadrado. Para expandir esse lado esquerdo, esse quadrado da hipotenusa, eu vou precisar fazer produto notável. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso vai ser x² mais 16. Com certeza, dá para cortar x² de um lado com x² do outro. E para isolar esse x, eu vou jogar esse 9 subtraindo para lá. 16 menos 9 dá 6, o que significa que esse trechinho x mede 7/6 de centímetro. Agora, eu não preciso do x especificamente para nada, né? Esse x foi só um caminho para a gente descobrir quem que é o raio. E o raio dessa circunferência é 3 mais x, como a gente conversou agora há pouco. Então, 3 mais 7/6, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum para a gente conseguir terminar essa conta. O MMC de 3 não, né? De 1, o denominador do 3 é 1. De 1 e 6 é 6. E aquele processo de dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai ficar 6 por 1 é 3, vezes 3, 9, mais o 7, que já está com o denominador certo. Esse raio vai ser... Opa, tá errado isso aqui, né? Então, 6, que é o denominador, dividido por 1 dá 6, vezes 3, 18. Agora vai. Então, 18 mais 7. O meu raio é 25/6. Perfeito. Então, descobriu o raio. Essa é a primeira parte do nosso exercício. Agora, o que ele quer de verdade é a área do triângulo FEC. E lembra que um dos jeitos de você calcular a área é fazer base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo pode ser absolutamente o lado que você quiser. Então, eu vou aproveitar o lado FE como base. 5 vai ser a minha base. Por que eu vou aproveitar o lado 5 como base? Porque ele traçou a mediatriz desse segmento, né? Ele traçou a mediatriz do lado FE. E essa mediatriz forma 90 graus, o que significa que um trechinho dessa mediatriz vai ser a minha altura. Então, para você enxergar melhor, já que essa primeira figura a gente deixou extremamente poluída nos comentários que já foram feitos, eu vou copiar essa figura para cá, para a gente observar a segunda parte do problema. O que eu tenho até agora? Eu tenho que isso aqui é um raio, isso aqui é outro raio de medida 25/6, como você acabou de descobrir. O segmento FM é de 5, isso é dado denunciado, né? Os lados opostos do paralelogramo são iguais, então esta medida é 5. E como essa reta N é uma mediatriz, a gente sabe que a mediatriz passa pelo ponto médio do segmento e forma 90 graus. Se passa pelo ponto médio do segmento, e o segmento mede 5, cada um desses trechinhos que a mediatriz determina no segmento FE mede 5/2. Eu sei de novo que essa hipotenusa é 25/6, né? Porque esses dois segmentos azuis são raios. E eu estou procurando essa altura do triângulo. Se sai do vértice, chega no lado, esse segmento é uma altura. Então, olhando para esse triângulo retângulo, que vai chegar aqui no ponto, não foi usado o ponto B ainda, vou chamar de ponto B esse negócio.
Então, olhando para o triângulo EBC, por exemplo, e fazendo o teorema de Pitágoras neste triângulo, nós vamos ter o seguinte: h ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais 5 sobre 2 ao quadrado, esse é o outro cateto ao quadrado, isso é a hipotenusa 25 sextos ao quadrado. Perfeito, perfeito. 5 sobre 2 ao quadrado, o quadrado serve para a parte de cima e para a parte de baixo da fração, então 25 quartos. E a mesma coisa aqui para cima, né? 25 ao quadrado é 625, 6 ao quadrado é 36. Então, eu posso escrever que esse h ao quadrado é 625 36 avos menos 25 quartos. Vou tentar isolar o h. Eu vou precisar fazer essa conta de frações, então vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui. O MMC é 36. A primeira fração já tem o denominador correto, então não tem nada que a gente precise fazer com ela, mas a segunda eu vou ter que, né, encontrar uma fração equivalente. Então, 36 dividido pelo de baixo é 36 por 4, que é 9, vezes o de cima, 9 vezes 25 é 225. Opa, esse h ao quadrado é 436 avos. O que significa que o h é a raiz disso. Raiz de 400 é 20, raiz de 36 é 6. E claro, dá para a gente simplificar 20 sextos. Isso daqui vai ser 10 terços. 10 terços de centímetro, portanto, é a medida da sua altura. E se você descobriu a medida da altura, tendo já a medida da base, eu consigo calcular a área. Vem comigo, então, para o cálculo da área. A área do triângulo FEC, que eu vou escrever assim, ó, vai ser metade da base vezes a altura. A base do triângulo, como a gente combinou, seria o lado 5. E a altura é esse valor que você acabou de encontrar, que é 10 terços. Posso simplificar o 2 com 10 e vou concluir, finalmente, que a área do triângulo FEC é 5 vezes 5, 25, dividido por 3 centímetros quadrados. A sua resposta, portanto, é 25 terços de centímetro quadrado, que está no seu item E. Beleza? É uma situação razoavelmente complexa, simplesmente, acho que principalmente porque ele polui bastante a figura, tem muita coisa acontecendo, você precisa se encontrar nessa bagunça, certo? Mas, com um pouquinho de Pitágoras e você prestando atenção nos triângulos corretamente, dá pra gente desenrolar essa solução, beleza? Como eu prometi para vocês, tem uma outra maneira de resolver que talvez envolva um pouquinho menos de conta do que essa primeira solução. Então vem comigo para a gente pensar em outra solução. Como a gente combinou, certo? A primeira mediatriz que a gente vai prestar atenção é a mediatriz M, que corta o segmento VE no meio e que, portanto, divide ele em dois pedaços que medem 4. Se você sabe que o FE mede 5, essa parte da solução é igual, né? Dá para a gente concluir, então, que o cateto que a gente chamou de FD na primeira solução, né? Esse ponto era o ponto D. Esse cateto FD mede 3, porque aqui se forma o triângulo 3, 4, 5. Agora, eu estou procurando o raio, né? Em vez de fazer aquele Pitágoras, eu vou lembrar da lei dos sênos. O que diz a lei dos sênos? Deixa eu fazer um óbvio aqui no cantinho. Se eu tenho um triângulo qualquer, fechar aqui, de lados Azinho, Bzinho e Czinho, e de ângulos alfa, beta e gama, a lei dos sênos fala pra gente que lado sobre seno do ângulo oposto, deixa eu subir mais um pouquinho, tá muito apertado isso daqui, né? Lado sobre seno do ângulo oposto é constante, né?
Se eu fizer essa conta para o lado A, dá o mesmo resultado que se eu fizer para o lado B, que dá o mesmo resultado que se eu fizer para o lado C. Então, dá para eu montar uma proporção entre as frações, né, geradas pela divisão de um lado pelo seno do ângulo oposto. E a constante de proporcionalidade, essas frações todas, são iguais ao raio, ao diâmetro, na verdade, da circunferência circunscrita ao triângulo. Isso é bem interessante, né? Isso é bem interessante para a gente fazer aqui. Por quê? Porque se eu conseguir enxergar nessa figura um triângulo cuja circunferência circunscrita é a circunferência lambda, eu posso usar a lei dos senos para descobrir esse R. E tem um triângulo bem claro, né, que atende a esses requisitos, que é o triângulo FEV. Esse triângulo FEV parece muito um triângulo que está inscrito na circunferência lambda, né? Perfeito. Então eu vou usar, certo, a lei dos senos para descobrir que raio é esse. O que eu vou precisar para usar a lei dos senos aqui? Bom, primeiro eu quero que você perceba que esse triângulo é isósceles, certo? Porque, primeiro, essa altura, FD, também é mediana, né? Ou, se você preferir, a mediatriz passa pelo vértice, isso só acontece no triângulo isósceles. Ou ainda, né, esse triângulo da esquerda, triângulo FED, na verdade, ele é congruente ao triângulo FDV, pelo caso lado, ângulo, lado. Os dois triângulos têm lados de medida 4, ângulos retos e um lado de medida 3. Se eles são congruentes, esse lado FV também mede 5, correto? E se ele também mede 5, eu quero aplicar a lei dos senos no triângulo FEV. Mas, Vitor, como é que você vai aplicar a lei dos senos? Você não tem o seno de nenhum ângulo? Tenho. Opa, tenho sim. Sabe por quê? Porque se eu quero usar esse cara como lado que a gente vai usar para comparar na lei dos senos, eu preciso do seno deste ângulo. Só que o seno desse ângulo alfa pode ser obtido pelo triângulo FED. O triângulo FED é um triângulo retângulo, certo? Então, no triângulo FED, eu vou descobrir que o seno desse ângulo alfa é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o 3, sobre a hipotenusa, que é o 5. Então, eu descubro o seno de alfa pelo triângulo FED e aplico esse seno na lei dos senos do triângulo FEV. Vem comigo. Então, pela lei dos senos, eu tenho que o 2R, que é o diâmetro, né, da circunferência circunscrita, da circunferência lambda, vai ser igual ao lado de medida 5 sobre o seno de alfa. E o seno de alfa, como a gente descobriu ali embaixo, é 3/5. Então, a minha expressão vai ficar assim, ó, 2R é igual a 5 sobre 3/5. Isso é uma divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2R é 25 dividido por 3, passa o 2 dividindo para lá. Esse R é 25 sextos de centímetro, que deve ser um valor familiar para você. Tudo bem? Beleza, descobri o raio. Agora eu quero que você olhe para o triângulo FEC. Para o triângulo FEC. Olha o triângulo FEC ali. Vou desenhar ele aqui separado. Esse é o triângulo cuja área você quer encontrar. E esse triângulo tem dois lados que são raios. 25 sextos aqui, 25 sextos ali embaixo. O lado FE mede 5, porque é um lado do paralelogramo. Eu não vou procurar a altura para achar essa área. Eu vou tentar calcular essa área usando o meio abesseno. Então, um dos jeitos de eu chegar na área do triângulo é dizer que essa área é metade de um lado, que seria o lado F, vezes o outro, que seria o lado FC, vezes seno do ângulo entre eles, que é o ângulo que eu vou chamar de beta. Tudo bem? Esse ângulo beta tem um seno que até agora é desconhecido. Mas esse ângulo beta, se você devolvê-lo para a figura original, você vai perceber que ele é o ângulo aqui do vértice F, dentro do triângulo 3, 4, 5. Então, eu posso achar esse seno de beta, de novo, pensando no triângulo FED,
Quem que é o seno de beta no triângulo FED? É o cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, dá para de novo recorrer ao triângulo 3, 4, 5 para chegar nessa medida que eu preciso. E se a gente fizer isso, quem que vai ser a área do seu triângulo? Vai ser meio do lado EF, que é 5, vezes o lado FC, que é o raio, 25 sextos, vezes o seno de beta, que é 4 quintos. Opa, 5 corta com 5, 2 corta com 4. Minha área vai ser 25 vezes 2, que é 50, sobre 6. Ou seja, 25 terços de centímetro quadrado. Então, perceba que a gente ter pensado em usar um pouquinho de trigonometria, tanto para a gente recorrer, né, à lei dos senos como maneira de encontrar o raio da circunferência, quanto fazendo meio abesseno para achar, né, a área do triângulo, fez com que a gente economizasse bastante conta. Olha a diferença da quantidade de cálculos da solução anterior para essa, certo? Então é um jeito um pouquinho mais difícil de enxergar, talvez, porque demanda que você pense, né, em características que você talvez não esteja tão acostumado a procurar na figura, mas que é uma solução legal e que te ajuda em muitos exercícios, né? Você ficar prestando atenção, falando, pô, esses ângulos que aparecem aqui são ângulos que estão num triângulo retângulo. Não é o triângulo retângulo que eu quero, mas existe um triângulo retângulo a partir do qual a gente consegue encontrar relações trigonométricas que vão ser úteis para a figura. Beleza? Então espero que você tenha gostado das soluções, certo? A gente se vê na próxima. Até mais.